Boa noite, eu sou José Arthur, sou estudante de Sociologia, estou no meu último semestre. É, Venho apresentar aqui, né, o estudo de caso realizado na semana anterior. Vou trabalhar com o tema da redução de danos no uso de drogas em populações em situação de rua. Essa escolha, ela é devido a um interesse anterior meu, né, já tinha feito algumas pesquisas ao longo da graduação a respeito da redução de danos e as substâncias psicoativas, partindo de um olhar mais das ciências humanas. Então, fazendo promoção à saúde, e entendendo promoção à saúde, né, como vimos ao longo da disciplina, não como uma mera ausência de doenças, mas como um campo interseccional que envolve várias outras questões, como a sociologia, a história, a filosofia, a geografia, enfim. Então, pensando nisso, trouxe para a disciplina essa discussão e esse estudo de caso, né? O trabalho aqui ele está organizado a partir de uma introdução, o trabalho da redução de danos mesmo como uma política pública, a partir de uma levantamento bibliográfico, proposição de melhorias e as considerações finais, né? É, então, a gente aqui inicia a redução de danos sendo apresentada como uma abordagem em saúde pública, né, focada na minimização dos efeitos adversos do uso de substâncias psicoativas, sendo reconhecida como uma estratégia fundamental para atender populações em situação de vulnerabilidade. Visto que o Brasil ele adota uma política, né, pautada nas guerras às drogas, uma política punitivista, focada na abstinência, a redução de danos ela vem contrária a essas ideias, sendo uma abordagem fundamentada em princípios como respeito à autonomia dos indivíduos, promoção de saúde e a proteção dos direitos humanos, promovendo um olhar mais empático, não criminalizador em relação às pessoas que fazem uso de drogas. E aqui eu faço recorte das pessoas em situação de rua, né, que estão entre as populações mais afetadas pela questão do uso das drogas, grupo que enfrenta condições de extrema vulnerabilidade, falta de moradia, desemprego, exclusão social, dificuldade de serviços da saúde, né? Então, nesse contexto, a redução de danos ela vai se apresentar como uma alternativa humanizada, voltada para o acolhimento e a promoção da saúde, é, entendendo aqui, novamente, a promoção à saúde como uma garantia do bem-estar social e não como tratamento somente das doenças, não um olhar apenas biomédico, né, mas um olhar interseccional a respeito dessas questões. Então, busca garantir que essas pessoas recebam um cuidado, atenção e uma oportunidade de reintegração social, né? Então, a partir disso, e tendo então a redução de danos como essa política, é, a gente é, entender ela como uma política pública que está pautada aí, né, a partir da política de saúde, pautada na redução de danos de 2005, né, e como que a aplicação e a prática da redução de danos se dá, né, que é através da inserção de práticas como a orientação sobre o uso mais seguro de substâncias, provisão de insumos preventivos, encaminhamento para serviços de saúde e assistência social, e é uma construção de uma relação de confiança entre o profissional e o usuário, né, o profissional que está ali mais próximo a essas pessoas em situação de rua e que são usuárias de drogas, ela tem um conhecimento maior sobre o quadro tanto clínico, social e histórico desses pacientes, tendo essa aproximação ela sendo feita de forma mais efetiva. Isso ajuda a superar os estigmas e preconceitos, criando um caminho, né, para a implementação de uma política pública inclusiva e equitativa, reforçando o compromisso com a dignidade e os direitos humanos das populações marginalizadas, ou seja, a redução de danos aqui, ela entende o usuário enquanto um usuário, né, a questão do uso de drogas, ele está aí, e a política vigente de guerra às drogas não tem sido efetiva para a diminuição do uso de drogas, ao contrário, né, os índices tanto de uso quanto de violência só aumentam, indo totalmente contra a ideia de promoção à saúde, ainda mais numa guerra onde existe uma determinada população em um determinado endereço, no qual a violência é dirigida, que são as pessoas pretas, pobres e periféricas, né, do nosso país. A gente tem um exemplo, por exemplo, dessa semana no Complexo da Penha e no Complexo do Alemão, no estado do Rio de Janeiro. Então, assim, é isso. E as ações de redução de danos, então, elas vão priorizar o acolhimento e a escuta ativa, oferecendo aos usuários um espaço de inclusão, respeito e cuidado integral. Um exemplo disso é o programa Consultório na Rua, que eu vou falar um pouco mais à frente. E é isso. Então, essa abordagem ela vai buscar romper barreiras de acesso aos serviços de saúde e reconhecer a especificidade de cada indivíduo, promovendo uma atenção mais humanizada. E isso através da distribuição de insumos de prevenção. Política de redução de danos vai envolver a distribuição de materiais de prevenção, como seringas esterilizadas, preservativos e orientações sobre usos seguros de substâncias, como, por exemplo, na Holanda, no pico de transmissão de HIV, né, na epidemia de transmissão de HIV, tem-se o primeiro trabalho de redução de danos aí, que eles começam a recolher nos parques as seringas usadas, que eram compartilhadas, e começam a disponibilizar seringas novas esterilizadas, diminuindo drasticamente a contaminação por HIV na região, né? É, então, aí exemplos práticos, a gente tem o programa Trocas de Seringa, diz não uma seringa
em segunda mão, que era justamente essa ideia de trocar. Então, tinham farmácias conveniadas onde as pessoas iam lá e conseguiam pegar seringas novas e esterilizadas, e o estratégia consultório na rua, que aproxima a população, né, principalmente as pessoas em situação de rua, dão acesso a eles a uma que é a saúde, acesso a outros programas como assistência social, enfim, estando mais próximo dessa população e construindo essa relação de confiabilidade entre o usuário e o profissional de saúde. Hoje a gente enfrenta alguns desafios, como a estigmatização e a discriminação social, né? A descontinuidade das políticas públicas, por exemplo, o programa Estratégia Consultório na Rua, ele foi parado em 2012, só voltou em 2015, e mesmo assim já atingiu cerca de 66 milhões de pessoas, né? E a barreira ideológica e cultural, que dá predominância, né, a esses discursos moralizantes e conservadores que reforçam a ideia da guerra às drogas, da abstinência e do modelo punitivista, ignorando os avanços da redução de danos. Então, aqui também trago algumas proposições de melhorias, como reforçar a integração entre o serviço de saúde e assistência social e as organizações comunitárias, investir em equipes multiprofissionais com formação contínua e ampliar a oferta de locais seguros para consumo, complementando os programas educativos que vão orientar sobre a prática do uso seguro, né? E então, concluindo, a redução de danos ela é mais que uma política sanitária, é um compromisso ético e social, promove dignidade, cidadania e inclusão. Reafirma a saúde pública como instrumento de justiça social, respeito à vida, e a redução de danos está alinhada aos princípios da promoção da saúde, ao promover o bem-estar, a equidade e o cuidado integral, respeitando a autonomia e as condições de vida de cada indivíduo. É isso, finalizo aqui porque eu já extrapolei um pouco do tempo, mas é isso, muito obrigado a todos e uma ótima noite.